Debaixo dos nossos pés, longe do alcance dos olhos humanos, existe um mundo tão vibrante quanto misterioso. É um universo paralelo, escondido no subsolo, onde a vida prospera em silêncio, movida por forças e organismos que desempenham papéis cruciais para o equilíbrio do ambiente. Nesse espaço subterrâneo, tudo funciona como uma máquina viva, onde pequenas criaturas trabalham incansavelmente, transformando o solo, processando matéria orgânica e construindo redes complexas de túneis que parecem nunca ter fim. Esses túneis não são simples abrigos, eles são verdadeiros sistemas de transporte e comunicação, projetados com precisão impressionante. Dentro dessa estrutura organizada, existe um grupo de pequenos arquitetos que moldam o ambiente ao seu redor de maneira incansável. São cupins, conhecidos por sua habilidade de transformar madeira em nutrientes para o solo, mas cujo papel vai muito além do que geralmente percebemos. Esse reino subterrâneo, que pode passar despercebido por quem está na superfície, é repleto de segredos que a ciência ainda está tentando decifrar. Aqui, cada indivíduo tem uma função específica e essencial para o funcionamento da colônia. Desde as operárias, que realizam os trabalhos mais árduos, até os soldados, sempre prontos para defender o ninho, tudo acontece de forma coordenada, como se fosse regido por um maestro invisível. Mas, no centro de toda essa movimentação, existe uma figura única e quase mágica: a Rainha dos Cupins. Ela não é apenas uma reprodutora, é o coração pulsante da colônia, o elemento vital que mantém um ciclo de vida contínuo e estável. É sua presença que transforma a colônia em uma verdadeira civilização subterrânea, onde cada ser tem um propósito e uma função. Esse universo oculto, que muitas vezes ignoramos, é um testemunho do poder da natureza. Ele nos lembra que, mesmo em lugares aparentemente simples e sem vida, existem histórias de adaptação, sobrevivência e evolução tão complexas quanto fascinantes. Aqui, no solo que sustentamos todos os dias, a vida pulsa em silêncio, guardando segredos que só podem ser revelados a quem se permite observar mais de perto. Seja pelas suas estruturas impressionantes ou pelo papel essencial que desempenham no ecossistema, os cupins nos mostram que, mesmo no anonimato, é possível criar algo grandioso. A rainha, em especial, é o ápice dessa organização, um símbolo de como pequenos seres podem alcançar feitos extraordinários em harmonia com o ambiente. A Rainha Cupim não é apenas um título dado ao acaso. Ser chamada de rainha é carregar uma responsabilidade gigantesca, que envolve ser o coração, o cérebro e o alicerce de uma das organizações mais complexas da natureza. Em uma colônia de cupins, que pode abrigar milhões de indivíduos, cada membro desempenha uma função vital, mas nenhum deles é tão essencial quanto a rainha. Na colônia, tudo parece funcionar com a precisão de um relógio. Operárias incansáveis trabalham dia e noite para construir túneis, manter a ventilação do ninho e cuidar de cada detalhe que sustenta a estrutura do império subterrâneo. Soldados, com suas mandíbulas poderosas, protegem o lar contra predadores vorazes, como formigas e outros invasores, sempre prontos para o combate. Reprodutores garantem que novas gerações estejam a caminho, mantendo o fluxo de vida constante. Apesar dessa divisão clara de funções, todos esses papéis orbitam ao redor de uma única figura: a rainha. Ela é o centro da vida na colônia, a responsável por garantir que as gerações futuras continuem existindo. Mas ser uma rainha não é apenas colocar ovos. É ser o símbolo de organização, liderança e continuidade.
A rainha mantém a colônia unida de maneira quase mágica, através da liberação de feromônios, que funcionam como mensagens químicas capazes de coordenar os milhares, ou até milhões, de indivíduos que compõem o grupo. Mas o que faz de um cupim comum um candidato ao trono? Como um pequeno inseto, que nasce igual a tantos outros, pode se transformar na figura mais importante de toda uma colônia? Essa é uma pergunta que desafia a compreensão e revela o quão fascinante é o mundo dos cupins. A transformação de uma rainha não acontece por acaso, nem é um caminho fácil. Ela nasce do equilíbrio perfeito entre genética, cuidados especiais e um destino que parece quase predestinado. Os ovos depositados pela rainha carregam a promessa de diversidade e função. Entre as centenas ou milhares de ovos que ela põe diariamente, a maioria está destinada a se tornar operárias ou soldados, cumprindo suas tarefas específicas. Porém, entre esses inúmeros descendentes, alguns poucos são diferentes. Eles carregam dentro de si o potencial para algo maior, algo que nem os próprios cupins podem prever. A escolha de quem será a próxima rainha ou rei não é feita com cerimônia ou pompa. É um processo natural, mas incrivelmente estratégico. Esses indivíduos especiais, ainda como larvas, recebem cuidados diferenciados das operárias, sendo nutridos com uma dieta rica e altamente seletiva. É como se a colônia, instintivamente, soubesse que estava moldando um futuro líder. Embora o caminho para se tornar rainha seja fascinante, ele também é repleto de desafios. A natureza é impiedosa, e muitos dos que possuem o potencial de realeza não chegam a cumprir seu destino. Apenas os mais fortes, sortudos e adaptados conseguem completar a jornada. A rainha não nasce com seu título, mas o conquista ao longo de um processo que envolve resistência, adaptação e uma conexão única com sua colônia. Tudo no mundo dos cupins começa com um pequeno milagre: os ovos. No coração da colônia, escondidos em câmaras escuras e bem protegidas, a rainha cupim cumpre sua principal missão: botar ovos incessantemente. Esse é o início de toda a vida na colônia, o ponto de partida para um império subterrâneo que pode durar décadas. A rainha, com seu abdômen desproporcional e altamente especializado, deposita milhares de ovos diariamente. É um trabalho que não para. No entanto, cada um desses ovos representa mais do que uma simples nova vida. Eles são peças fundamentais no grande quebra-cabeça da colônia. Cada ovo tem o potencial de se tornar uma operária incansável, um soldado valente ou, em casos raros, um futuro rei ou rainha. Esses ovos frágeis e delicados são tratados com extremo cuidado. Assim que são postos, as operárias entram em ação. Elas são responsáveis por garantir que os ovos sejam mantidos nas condições perfeitas para o desenvolvimento. Isso significa protegê-los contra mudanças de temperatura, mantê-los hidratados e livres de fungos ou outros perigos que possam ameaçar sua sobrevivência. As operárias movem constantemente os ovos pela colônia, posicionando-os nas áreas mais adequadas de acordo com o clima e a umidade. Esse processo é tão detalhado e constante que parece coreografado, como se fosse regido por uma inteligência coletiva. Nada é deixado ao acaso. Cada ovo é uma promessa, um investimento no futuro da colônia, e as operárias garantem que nada comprometa seu desenvolvimento. Quando os ovos finalmente eclodem, pequenas larvas emergem, frágeis e indefesas. Essas larvas representam o próximo estágio da vida na colônia, e sua nutrição e proteção continuam sendo prioridade absoluta. As operárias alimentam essas jovens vidas com uma dieta rica em substâncias especiais,
composta de alimentos pré-digeridos e secreções corporais. Essa nutrição meticulosa é essencial para que as larvas cresçam saudáveis e possam cumprir seu papel no grande sistema que é a colônia. É nesse estágio inicial que começa a primeira grande divisão de papéis dentro da colônia. A maioria das larvas está destinada a se tornar operárias, as responsáveis por sustentar a colônia e garantir sua expansão. Algumas, no entanto, seguem por um caminho diferente e se desenvolvem como soldados, os guardiões da colônia, prontos para defender o ninho de predadores ou invasores. Mas há algo ainda mais fascinante acontecendo no meio desse processo. Entre as milhares de larvas, um pequeno número recebe um tratamento especial. Essas larvas são nutridas de maneira ainda mais cuidadosa e recebem uma alimentação diferenciada. É como se as operárias soubessem instintivamente que essas larvas têm um propósito maior. Algo que vai além do trabalho diário da colônia. Essas larvas privilegiadas não se tornam operárias ou soldados. Elas estão destinadas a algo grandioso, um futuro que ainda é um mistério para a própria colônia. Durante semanas, enquanto as outras larvas assumem suas funções, essas poucas selecionadas passam por um desenvolvimento lento e meticuloso. É como se um segredo estivesse sendo guardado, uma transformação que está acontecendo nas sombras. Esse processo de cuidado diferenciado, embora sutil, é o que define o destino de toda a colônia. Pois, entre essas larvas especiais, estão os futuros alados, os cupins que carregarão o peso da continuidade da espécie e a possibilidade de fundar novas colônias. É aqui, nesse estágio inicial e aparentemente comum, que começa a jornada épica de transformação que culminará na criação de uma nova rainha. Entre os milhares de indivíduos que compõem uma colônia de cupins, há um grupo especial que carrega uma missão singular: os alados. Eles são os escolhidos para perpetuar a espécie, sendo o elo entre o presente da colônia e o futuro das próximas gerações. Mas a jornada que transforma esses cupins em reis e rainhas não é simples, tampouco garantida. É um caminho repleto de desafios, perigos e uma dose de sorte que apenas alguns poucos alcançam. Os alados começam sua jornada como larvas, assim como todos os outros membros da colônia. No entanto, desde cedo, recebem um tratamento especial. Alimentados com uma dieta rica e diferenciada, suas características físicas começam a se destacar. Eles desenvolvem asas, algo que nenhum outro cupim da colônia possui, e seu corpo passa por mudanças que os tornam aptos a uma tarefa única: deixar a colônia e fundar um novo império subterrâneo. Durante semanas ou meses, os alados permanecem na segurança da colônia, crescendo e se preparando para o grande momento. Mas, para eles, o abrigo é apenas o ponto de partida. Chega o dia em que sua missão se torna inevitável. Esse momento é marcado pelo início do evento mais impressionante e perigoso de suas vidas: o voo nupcial. O voo nupcial ocorre em noites específicas, cuidadosamente escolhidas pela natureza. A umidade do ar, a temperatura e outros fatores ambientais precisam estar perfeitos para que os alados deixem o ninho. Quando essas condições se alinham, a colônia inteira parece entrar em um estado de agitação. Os alados se reúnem perto das saídas do abrigo, prontos para o que está por vir. De repente, em uma explosão de movimento, milhares de alados emergem ao mesmo tempo, não apenas da sua colônia, mas de várias colônias ao redor. O céu noturno é preenchido com um enxame pulsante, em um espetáculo sincronizado que parece uma dança aérea. É um momento magnífico, mas também incrivelmente perigoso. Os alados, apesar de estarem prontos para sua missão, são vulneráveis. Seus corpos pequenos e frágeis tornam-nos presas fáceis para predadores, como pássaros, morcegos e até mesmo formigas voadoras que competem por território. O voo nupcial, embora belo, se transforma em um verdadeiro campo de batalha,
onde apenas os mais rápidos, fortes e sortudos conseguem sobreviver. Para aqueles que conseguem escapar dos predadores, o próximo desafio é encontrar um parceiro. No meio do caos aéreo, machos e fêmeas alados procuram uns aos outros, guiados por sinais químicos liberados no ar. Quando encontram um parceiro ideal, acontece o momento mais simbólico e importante de sua jornada. Eles pousam no solo e abandonam suas asas. A perda das asas marca o início de uma nova etapa. É um gesto simbólico, mas profundamente significativo. Ao deixarem para trás suas asas, os alados renunciam à vida no ar e assumem seu novo papel como fundadores de uma colônia. Agora, enterrados no solo ou escondidos em madeira, esses pares começam do zero, enfrentando os desafios de criar um novo império. Nos primeiros dias, o trabalho é dividido. A fêmea, que futuramente se tornará a rainha, põe os primeiros ovos enquanto o macho, que se tornará o rei, ajuda a protegê-la e mantém o abrigo seguro. É um momento delicado, em que tudo depende do sucesso desse pequeno núcleo inicial. O casal precisa lidar com predadores, buscar alimento e construir a base para o futuro. Com o passar do tempo, a colônia começa a crescer. Os primeiros ovos eclodem, e as primeiras operárias assumem o trabalho pesado, liberando o casal real de suas tarefas mais árduas. É a partir desse momento que a fêmea inicia sua transformação em rainha. Seu corpo começa a mudar, preparando-se para assumir o papel de principal reprodutora da colônia. O voo nupcial, portanto, é muito mais do que um evento de reprodução. Ele é a culminação de um processo longo e meticuloso de preparação e o início de uma nova fase cheia de desafios. É uma prova de como os cupins dependem da cooperação e da resiliência para sobreviver e prosperar. A vida dos cupins é um testemunho do poder da colaboração, da adaptação e da resiliência da natureza. Em meio ao solo, longe dos nossos olhos, essas pequenas criaturas constroem civilizações impressionantes, movidas por um sistema de organização quase perfeito. A jornada desde o nascimento, passando pela seleção de papéis e culminando na criação de reis e rainhas, é uma prova de como a vida encontra maneiras engenhosas de prosperar, mesmo nos ambientes mais adversos. A rainha cupim, com seu corpo adaptado exclusivamente para sustentar sua colônia, é a representação máxima do sacrifício e da especialização biológica. Ao abdicar de sua mobilidade e antiga forma, ela se transforma no coração pulsante de uma sociedade inteira, garantindo que seu império subterrâneo continue crescendo e superando desafios. Mas o que torna tudo isso ainda mais fascinante é como, em meio a esse sistema, existe um equilíbrio delicado entre instinto e propósito. Desde os primeiros cuidados com os ovos até o voo nupcial, cada etapa parece cuidadosamente coreografada pela própria natureza, provando que mesmo os menores seres são capazes de feitos grandiosos. Sob nossos pés, os cupins nos ensinam que a força não está no tamanho ou na individualidade, mas na capacidade de trabalhar juntos por um bem maior. Eles nos mostram que, mesmo nas profundezas escuras do solo, há histórias épicas de luta, superação e liderança esperando para serem contadas. Portanto, da próxima vez que você olhar para o chão, lembre-se, existe um mundo inteiro ali, vivo, vibrante e repleto de segredos. Um mundo que, mesmo pequeno, carrega lições gigantescas sobre a essência da vida e o impacto que cada ser pode ter no planeta. Afinal, o que parece invisível e insignificante pode, na verdade, ser grandioso e essencial para a natureza.